Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, nós paramos aqui em doenças do sistema endócrino, tá? Sobre diabetes mellitus e as orientações que vocês vão fornecer para os pacientes que são diabéticos, tá? Quais são essas orientações? Primeiramente, sobre o teste de glicemia capilar, o teste rápido que eu mostrei para vocês na última aula, né? Sobre o uso do aparelhinho, é muito importante que esse paciente tenha, que ele consiga comprar, tá? Ou na unidade básica também, eles fornecem. Não sei como funciona, acredito que exista um cadastro, uma prescrição médica, tá? E eles vão fornecer esse aparelhinho para poder fazer a checagem. Isso é importante para garantir que no momento que tiver alguma anormalidade, né, tanto para hiperglicemia quanto para hipoglicemia, o paciente saiba como proceder, se vai precisar procurar uma emergência, se vai precisar administrar insulina, tá? Então, vocês vão sempre estar orientando sobre o uso do aparelho, o manuseio do aparelho, né, que eu mostrei para vocês, como que vocês vão ligar, a fitinha, como que vocês vão colocar, tá? Na hora de fazer a punção, né, no dedo, como proceder, tá? Então, sempre escolher uma região do dedo, nunca no meio, tá? Então, sempre na lateral, não tão do lado, mas assim, sempre nessa região, nunca na polpa digital, porque é onde a gente tem mais contato, onde a gente pega diretamente mais as coisas, né? Manuseia as coisas. E aí, como vai ficar um orifício aberto ali, fica muito mais fácil ter algum tipo de contaminação, tá? Então, sempre que vocês forem orientado o manuseio, fazer a punção mais para lateral, ó, mais para cá do que no meio da polpa digital, tá? Então, vocês vão orientar como proceder. Em casa, né? Como o paciente vai estar fazendo isso em casa ou no trabalho, né? Orientem a higienização das mãos antes de fazer a punção, tá? Para garantir que não vai ter nenhum tipo de infecção. Higienização das mãos com água e sabão, tá? Com a técnica correta que vocês já sabem. Orienta o paciente se lavar a mão melhor, tá? Ah, se tiver na rua, tiver em algum lugar, pode usar o álcool 70 para fazer a antisepsia? Pode usar, mas a higienização das mãos é mais completa, tá? Outra orientação que vocês vão fornecer com relação ao vestuário, higiene corporal, higiene de roupa de banho, roupa de cama, tá? Devem ser rigorosos para prevenir qualquer tipo de infecção, porque quem tem diabetes, né, como nós vimos aí nas aulas anteriores, a infecção é uma consequência muito ruim, tá? É difícil a recuperação do paciente que tem diabetes para cessar a infecção. Então, o jeito é prevenir que ela aconteça, tá? Com relação ao uso de sapatos, pessoal, sempre comentem, tá? Sempre orientem a não usar sapatos apertados que possam interferir no processo natural da circulação, que possam ferir os pés, os dedos, tá? Sempre que for cortar as unhas reta, não deixar nenhum cantinho para não encravar, não causar nenhum tipo de processo infeccioso, de lesão, tá? O que acontece? Quem tem diabetes já tem uma perda na sensibilidade, tá? Então, às vezes, quando machuca o pé, né, devido a unha encravada, sapato apertado, esse paciente ele não vai sentir a dor, o incômodo, e vai ficando lá cada vez piorando mais, porque a cicatrização é lenta. O que pode acontecer? Um processo infeccioso. Esse processo infeccioso pode se proliferar, tá? Já ouviram falar do pé diabético, né? Principalmente nos pés, porque aí fica um pouco mais deficiente a circulação, difícil a cicatrização, tá? Em consequência da má circulação, diminui o oxigênio, né, da periferia e vai causar uma possível necrose, tá? Nos pés ou no dedo do pé. E o que pode acontecer? Vir a subir para a perna, tá? E pode ocasionar uma amputação, sim. Então, esses cuidados devem ser levados muito a sério, tá? Expliquem para o paciente quais são as consequências de não se cuidarem.
O uso dos sapatos confortáveis, tá? Vai ter uma influência muito grande na para impedir que esse paciente sofra algum traumatismo, que ele caia, né? Tenha algum trauma. E aí é pior por conta da cicatrização. Sempre higienizar os pés, tá? Com água morna, deixar sempre seco, pessoal, o pé. Lubrificar a pele com hidratantes, porque a pele seca, ela fica mais fácil de romper, tá? Então, utilizar sabonetes hidratantes, utilizar óleos essenciais na pele, tá? Óleo de girassol, hidratantes comum. É muito importante realizar exercício físico, tá? Para quê? Para estimular a circulação, principalmente das extremidades, membros inferiores e superiores, tá? Estimular a circulação para garantir que não haja nenhum tipo de necrose, de deficiência circulatória. Com relação ao tabagismo e ao alcoolismo, tá? O fumo e o álcool devem ser abolidos. Então, quem tem diabetes deve evitar, né, o consumo de álcool e do tabaco. Outra coisa importante, pessoal, é que esse paciente ele tenha, né, noção, consciência, entendimento dos sinais e sintomas tanto da hipoglicemia quanto da hiperglicemia, para ele poder se manifestar, saber a conduta correta que ele vai tomar, tá? Então vocês vão estar orientando quais são os sinais e sintomas da hipoglicemia. Fraqueza muscular, sonolência, sudorese, tremor, sensação de fome, visão turva, né? E da hiperglicemia, hálito adocicado, agitação, inquietação, pode haver visão turva, mal-estar, tá? Então, e é importante orientá-lo também a sempre se alimentar, né? Pelo menos de 3 em 3 horas. Sempre caminhar com uma barrinha de cereal, uma bala, né? Uma ampolinha de mel. No caso de uma hipoglicemia, né? Se estiver começando sinais de hipoglicemia, já está preparado para poder combatê-la, né? Para não causar uma complicação maior como queda, desmaio, levando a traumatismos, tá? E é interessante também esse paciente andar com um cartãozinho de identificação, tá? O que vai conter nesse cartão? As informações que ele é diabético, tá? Tipo 1, tipo 2. Isso é importante que vai facilitar o atendimento mais eficaz numa emergência, por exemplo, né? Então a pessoa. E assim, deixar o cartão visível, tá? O ideal que seja numa correntinha no pescoço, tá? Se deixar dentro da carteira no bolso, fica mais difícil para o profissional da saúde conseguir enxergar. Então, esse cartão de identificação deve ficar assim de fácil acesso, tá? Se tiver algum acidente na rua, o profissional da ambulância, a viatura vai olhar a identificação e vai ficar mais rápido o atendimento, mais fácil de conseguir corrigir, né? Qualquer que seja o distúrbio. Tem pessoas hoje em dia, mais jovens também, que acabam tatuando, é bem interessante, né? É uma maneira de se prevenir, né? De evitar complicações. Tatuando assim, sou diabético, ou uma seringa de insulina, tá? Como uma forma de segurança e proteção. Dos cuidados de enfermagem, vocês vão verificar o peso, né, diariamente, verificar a taxa de glicose também diariamente, de acordo com a prescrição médica. Então, ele vai colocar lá, aferir glicemia capilar uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, de 6 em 6 horas. Vocês vão seguir de acordo com a prescrição médica, tá? E coletar exames também de urina, exames laboratoriais, de acordo com a prescrição. Vocês vão medicar o paciente conforme a prescrição médica, vão realizar a aplicação de insulina, prestando muita atenção nas unidades, tá, da seringa. O médico prescreveu 2 unidades, 4, 5, 6, sempre estar atento ao quanto que a seringa equivale, tá? Com relação às unidades. Só para vocês entenderem, ó, essa daqui, ela não é uma seringa de insulina, tá? Mas só para poder explicar para vocês. Vocês estão vendo que tem vários risquinhos aqui, correto? Existem 2 tipos de seringa de insulina, tá? Então, o primeiro tipo, vocês vão perceber
que cada risquinho equivale a uma unidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os risquinhos são menores, tá? Esse aqui tá mais separado, ó. Aqui tá indo de meio em meio. 0,5 mais 0,5 igual a 1. Mais 0,5, 1,5, mais 0,5, 2, tá? Na seringa de insulina vai estar bem próximo um do outro. Então, se vocês perceberem que tem 1, 2, 3, 4, 10 risquinhos, né? Vamos pensar assim, 9 risquinhos e o último risco vai estar com o valor 10, está indo de 1 em 1. Se vocês observarem que tem apenas 5 risquinhos e já vai para o 10, quanto equivale cada risquinho? 2 unidades. Então, naquela seringa que cada risquinho equivale a 1, quando o médico prescrever 2 unidades, vocês vão aspirar 2 risquinhos, né? Até 2 risquinhos. Quando o médico prescrever 2 unidades naquela outra seringa, que cada risquinho equivale a 2, vocês vão aspirar até 1 risquinho que equivale a 2. Se for 2 unidades, 1 risquinho. E se o médico prescrever 4 unidades, 2 risquinhos, né? Porque cada risquinho equivale a 2. 2 vezes 2, 4. Se for na outra seringa, né? Que cada pontinho equivale a uma unidade, aí vocês vão aspirar 1, 2, 3, 4. Então, por isso que tem que ter atenção. Quem tiver curiosidade, procura no Google, procura no YouTube. Acho interessante vocês verem como é que funciona essa seringa, tá? E as diferenças da seringa de insulina, tudo bem? Eu vou tentar achar um vídeo para mandar para vocês aqui de material de apoio. Então, expliquem para o paciente sobre essas orientações, sobre a importância também de fazer o rodízio e quando vocês forem aplicar também, façam um rodízio, prestem atenção à dosagem, uma dosagem excessiva pode causar hipoglicemia, coma hipoglicêmico, tá? Orientar o paciente a se alimentar logo após a administração da insulina. Por quê? Quando o paciente administra insulina, o que vai acontecer no organismo dele? Vai aumentar a captação de glicose, diminuindo o nível de glicose. Então, aumenta a chance de acontecer hipoglicemia, tá? Então, orientem sempre que administrar insulina, consumir algum alimento. Orientar sobre a importância da dieta, tá? Uma dieta tem que ser pobre em açúcar e diminuindo a quantidade de carboidrato, rica em proteínas, minerais, vitaminas, tá? Observar sinais e sintomas de hipo e de hiperglicemia. Orientar o paciente sobre a importância da movimentação no leito, da atividade física para aumentar a circulação. Realizar técnicas assépticas rigorosas para poder evitar qualquer tipo de infecção no paciente, tá? Durante a punção, durante a realização de uma passagem de sonda, de uma medicação, tá? De um curativo. Cuidados especiais com pacientes inconscientes, aqueles pacientes que estão em coma, tá? Porque eles não vão poder relatar os sinais e sintomas, não vão apresentar tantos sinais e sintomas, né? E sempre observá-los, que durante a hipoglicemia, por exemplo, que sinal que vai acontecer? Se ele vai estar inconsciente, não vai estar apresentando desmaio, tontura, né? Eles vão perceber que a pele fica pegajosa, que o suor aumenta, tá? Na hora vocês vão conseguir identificar aí, por meio dessa sudorese da pele pegajosa, né? A diminuição da glicemia, tá? Da quantidade de glicose. Muito cuidado com eles durante o curativo, durante o posicionamento. Sempre tá rodiziando o oxímetro, tá? Deixar 1 hora em cada dedo, porque o oxímetro também diminui a circulação, também causa lesão. Mudança de decúbito de 2 em 2 horas, tá? Porque uma lesão por pressão demora muito mais tempo para cicatrizar, se cicatrizar, tá? No paciente diabético. Orientações para a alta hospitalar. O que vocês vão orientar o paciente?
Com relação à dieta, tá? O médico, normalmente, ou a nutricionista, né, vai elaborar um cardápio para esse paciente levar para casa e seguir, tá? Então, vocês vão orientar sobre a sequência desse cardápio, tudo que o paciente vai poder comer, não vai poder comer, as diminuições de quantidade de carboidrato, né, da frequência. A frequência alimentar deve ser rigorosa, né, de 3 em 3 horas, para não ter nenhum tipo de complicação relacionada à hipoglicemia, tá? Então, a dieta é rigorosa. Ah, tomo medicação, faço exercício, precisa da dieta, tá? Com relação aos exercícios, atividade física, pessoal, muito rigoroso também, tá? Depende da idade do paciente, das condições físicas, das limitações, das condições cardíacas desse paciente, tá? Não deve ser um exercício de alto impacto, que requer muita resistência, muito esforço físico, tá? Uma caminhada, por exemplo, já é o suficiente, tá? Hidroginástica, caminhada, qualquer atividade pilates, tá? Yoga, que estimule a movimentação. A caminhada ela é mais eficaz, que ela vai auxiliar no emagrecimento, na perda da gordura corporal também, tá? Sempre orientando esse paciente a passar num cardiologista também, antes de realizar uma atividade, né, que ele queira, ou iniciar a caminhada aos poucos, primeira semana 15 a 20 minutos, depois vai aumentando para 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora de caminhada e até que fique confortável, né? E se surgir qualquer tipo de complicação, sinal e sintoma diferente, taquicardia, cansaço físico, falta de ar, procurar um atendimento, tá? O ideal é sempre passar com um cardiologista para poder ver as condições cardiovasculares, tá? Antes de realizar o exercício. Se o paciente necessitar de insulina, tá? Diariamente, se for com a prescrição de administrar a insulina em casa, pessoal, então vocês vão orientar sobre as técnicas de administração, tá? Oriente o familiar ou cuidador que vai administrar. Se o paciente for jovem, pode estimular a autoadministração, tá? Ensina ao paciente como realizar a administração de insulina, quais são os locais mais indicados para realizar a administração, técnica de administração correta, tá? Sempre orientando o paciente sobre isso. Com relação à dosagem, explica para eles, né? A quantidade que deve ser administrada de acordo com a prescrição, mostra na seringa o quanto que é essa quantidade, né? Que a seringa ela é descrita em unidades, tá? O tipo de insulina que ele vai administrar, se é regular, se é NPH, o armazenamento da insulina, tá? Que deve ser guardada na geladeira após aberta. Então, tem todos os cuidados com a insulina também, tá? Sobre o uso de medicações, vocês vão orientar. Sobre as técnicas de antisepsia, né? Então, o paciente realizar a antisepsia do local, fazer o rodízio do local da aplicação. Então, ó, aqui são os locais mais indicados para aplicação. Então, ó, na região externa do braço, né? Perceba que são lugares que tem gordurinha, tá? Na região aqui externa do glúteo, tá? Que também tem tecido adiposo. Região abdominal, pode ver que toda essa área aqui, ó, que tá em lilás, pode ser administrada. Perceba que faz, né? Uma margem aqui em volta do umbigo, descarta a região que é mais proximal ao umbigo e pode utilizar toda essa região, tá? Região externa da coxa. Aí vocês podem perceber que tem uma extensão muito grande no abdômen para ser administrada, tá? Que dá para fazer um rodízio legal, não precisa administrar sempre no mesmo local, né? Então, quando eu falo em rodízio, por exemplo, então vai começar aqui, ó, tá? Hoje eu começo aqui e vou indo no sentido horário, tá?